tá frio e vocês vão me ver com o mesmo moletom em todos os vídeos, porque tá muito frio. Bom dia, pessoal, meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje é mais um vídeo de maquiagem. É um vídeo de maquiagem, eu vou me maquiar e aí eu vou falar coisas. É esse o vídeo, toda terça-feira. Sobre o que eu queria falar hoje? Eu queria falar sobre 2 jogos de realidade alternativa que eu tenho vontade de fazer vídeo sobre, mas ainda não sei bem como falar deles assim exatamente. Porque um é bem complicadinho de explicar, eu acho. Eu acabei de ver um vídeo de um youtuber explicando um desses jogos de realidade alternativa no YouTube e eu fiquei assim, realmente tem que explicar, tem que mostrar todos os detalhes de todas as cenas e falar delas uma por uma, porque realmente tem muitos detalhes deles. Tá, então quais que eu queria falar sobre? Eu queria falar sobre Cat Ghost. Who's the Skinwalker? You are nosy. You are nosy. You are nosy. E Post Content. This video to show him that I am eating healthy now. Eles são bem diferentes. A maneira como eles apresentam o conteúdo e etc. é bem diferente. Mas são 2 que eu tenho assistido que eu tenho gostado bastante, então eu queria falar deles pra vocês. Acho que eu vou falar sobre o Cat Ghost primeiro, porque eu acabei de ver um vídeo sobre. Cat Ghost é uma animação no YouTube. Basicamente conta a história desses 3 personagens. No início a gente não sabe se eles são fantasmas ou se eles são animais, mas como o nome é Cat Ghost, você imagina que eles são fantasmas. E tá. No Cat Ghost, cada episódio dessa animação é acompanhado por um joguinho que você pode baixar no computador e jogar. E esse joguinho te dá mais pistas sobre a história, né? Você entender melhor o que tá acontecendo ali naquele universo. Aí eu assisti todo um vídeo explicando tudo, porque eu também não consegui entender tudo sozinha. E pelo que eu entendi, tem toda uma história dos personagens e como eles morreram no século XVII ou no século XIX. Acho que foi no século XIX. Um deles era uma bruxa e o outro foi acusado de bruxaria e acabou morrendo por bruxaria também. E o outro era um juiz. É uma história bem complexa, então por isso que eu queria fazer vídeo sobre. Só que explicar como você descobre cada detalhe dessa história é a parte complicada. Porque tem todos os joguinhos e tinha coisas que você tinha que esperar pra ver nos joguinhos, então nem todas as pessoas que jogaram joguinhos encontraram essas partes da história, porque é bem complexo, mas é muito interessante. Basicamente a gente tem esses 3 personagens. No início os 3 são fantasmas, só que um tem o formato de um fantasma, o outro tem o formato de um gato e o outro tem o formato de um ouriço, parece, ou então um porco-espinho. E aí, tá, basicamente, o que a gente vai descobrindo? A gente vai descobrindo que 2 deles foram acusados de... As 2 meninas, né? São 2 mulheres e um homem. Elas foram acusadas de bruxaria e elas foram mortas por bruxaria. Uma foi morta na fogueira e a outra foi morta afogada. E o homem era o juiz. Ali no caso, ele foi uma das pessoas que decidiram que elas eram bruxas e que elas deviam ter essa punição. Eu vou passar a história bem por cima, tá? Porque eu não sei, talvez eu faça um vídeo contando essa história depois que eu terminar o do Marble Hornets.
Ainda não sei. E aí tem todo um drama depois que a gente descobre que ele também é pai de uma delas. Ou seja, ele foi obrigado a matar a filha dele. Só que é interessante porque é tudo dado pra você nesse contexto de animação e desenho animado. E é muito interessante, é muito bem feito. Então eu vou colocar o link dele na descrição, é claro, eu vou colocar o link dos dois na descrição pra vocês verem. É bem interessante, é bem criativo. E os joguinhos... Os joguinhos são um pouquinho assustadores, mas... não é grandes coisas, né? Assim, vou morrer de medo. O segundo que eu queria falar sobre é um que eu sei ainda menos coisa sobre. Por isso que eu tô falando deles num vídeo de maquiagem. Porque eu sei ainda menos coisas sobre esse segundo, que é post-content. Mas tá ficando mais interessante com o tempo, tá postando coisas novas. Esses dois canais, eles demoram muito pra postar. Eles postam pouquíssimos vídeos. Mas isso é uma coisa comum de canais assim, onde tem uma história já planejada. Então eles costumam demorar pra postar. Basicamente, no início, nos primeiros vídeos, você pensa que é sobre um homem que está sendo assombrado. Ele tem essas criaturas que surgem na casa dele e ele filma pra ter provas, né, de que tem essas criaturas surgindo na casa dele. Mas, com o tempo, você descobre que... Bom, primeiramente que ele é um assassino, que ele mata pessoas. Isso é uma coisa que ele faz. E ele tenta, no canal, ensinar você a matar pessoas. Essa parte já é interessante. Mas, outra coisa que parece que está acontecendo ali no contexto é que ele está sendo obrigado a fazer esses vídeos, seguindo modelos de outros youtubers e como eles criam o seu conteúdo. Ele parece estar aprendendo com outros youtubers, tipo como postar, como começar e como terminar um vídeo, essas coisas. Ele parece não querer fazer isso, parece que ele tá sendo obrigado. E aí muita gente começou a ter essa teoria de que talvez esses... Como é que eu consigo fazer os dois olhos ficarem tão diferentes? E ele parece estar sendo obrigado a postar esses vídeos, a fazer esses vídeos, e parece que quando ele grava como um youtuber, quando ele usa as palavras que os youtubers costumam usar, esse tipo de coisa, essas criaturas se acalmam de alguma maneira. Mas o tempo foi passando e ele foi parando. Ele parou, acho que por um tempo de postar, se eu não me engano. Ele parou por um tempo de postar, eu acho, e aí quando ele voltou, essas criaturas não estão mais aparecendo. E é só ele fazendo vídeos sobre as coisas que ele faz e a casa dele, como a casa dele funciona. A casa dele parece ter uns problemas meio loucos também. É bem interessante. Mas essas criaturas não aparecem mais. E ele não parece mais se forçar a fazer os vídeos. Ele não parece mais assustado. E aí no último vídeo que ele postou, ele responde umas perguntas. E ele tá tão calmo. Enfim, tem toda uma história. E eu quero muito fazer um vídeo sobre entender bem essa história. Mas como ele ainda tá postando, a gente não sabe se ele tem um final ou se é só, tipo, vários vídeos sem, sabe, só querendo criar um mistério mesmo. E ele não vai dar nenhuma conclusão pra gente sobre essas criaturas. Porque parece ter alguma coisa acontecendo na casa dele também. Porque ele, nesse último vídeo, ele fala sobre como a escada dele não vai pra lugar nenhum. Tem uma escada na casa dele que não dá em lugar nenhum. Também, esse post-content tinha toda uma coisa com a casa dele. Ele viver num quarto e o quarto tá todo plastificado.
E ele ter toda uma história com a mãe dele. Tinha várias coisas e ele simplesmente parou de postar todas essas coisas. Ele simplesmente parou. E agora que eu tô falando com vocês que eu parei pra pensar, eu tô frustrada porque ele realmente parou de mencionar vários pontos da história que eram interessantes. Então é isso, pessoal. Olha, se vocês disserem que vocês querem ver mais sobre esses dois jogos de realidade alternativa, ou se me der vontade, eu vou falar sobre os dois. Porque eu gosto muito desses dois e eu acho a história deles muito interessante. Mas é isso, eu só queria falar sobre e fazer esse videozinho de terça-feira pra vocês. Ok? Os links estão na descrição. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E eu vejo vocês amanhã pro próximo. Tchau! You are nosy. You are nosy. You are nosy.